Segundo o jornalista Fabrício Romano, o Flamengo acerta empréstimo do meia Lohan para time italiano. Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês nessa terça-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla12 e vou repercutir também, cara, o atropelo, a vitória avassaladora do Flamengo em cima do Vitória da Bahia. 8-0, a maior vitória do Flamengo na era dos pontos corridos. Só que antes de tudo, nação, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação, valeu? Pois é, galera, vamos lá com as informações do Mengão. O flamenguista amanheceu nessa terça-feira rindo à toa, rindo pras paredes. Que foi aquilo que aconteceu ontem? Que atropelo foi aquele de ontem? Flamengo em cima do Vitória da Bahia. Mano do céu. Cara, 8-0, nação. 8-0. A maior vitória do Flamengo na era dos pontos corridos. Mano, parecia um time profissional jogando contra um time amador. Me desculpe, jogadores do Vitória, mas o que ontem pareceu é que era um time profissional jogando contra um time amador. E olha só, nação. Tem torcedores aí dizendo o seguinte: ah, mas foi em cima do Vitória da Bahia, qualquer um iria golear. Mano, nananina não. Eu fui pesquisar os resultados dos outros jogos contra o Vitória da Bahia, inclusive times que estão aí, ó, lá em cima na tabela do Brasileirão. Olha só aqui, galera, olha só. O poderoso Palmeiras enfrentou o Vitória da Bahia, lá em Salvador. É, o poderoso Palmeiras, que está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, enfrentou o Vitória da Bahia. Será que goleou? Nananina não. Vitória da Bahia 2, Palmeiras 2. Empatou em 2-2. O poderoso Palmeiras empatou com o Vitória da Bahia lá em Salvador. Outro time que está lá em cima na tabela, Cruzeiro. Cruzeiro enfrentou o Vitória da Bahia lá em Salvador. Atropelou o Vitória da Bahia? Nananina não. Empatou também com o Vitória da Bahia. Vitória da Bahia 0, Cruzeiro 0. Outro time que está na parte de cima da tabela, o Botafogo. É, agora o Botafogo. Ah, mas o Cruzeiro e o Palmeiras enfrentaram o Vitória da Bahia fora de casa, lá em Salvador. O Botafogo enfrentou no Tapetinho, lá no Rio de Janeiro, lá no Engenhão. Botafogo versus Vitória da Bahia. Deve ter goleado, deve ter atropelado, né? Não, olha só. Botafogo 0, Vitória da Bahia 0. Fluminense também enfrentou Vitória da Bahia no Maracanã. O Fluminense é o melhor time do Mundial de Clubes. É o melhor time do Mundial de Clubes. Chegou na semifinal do Mundial de Clubes. Deve ter atropelado o Vitória da Bahia no Maracanã, né? Também não, nação. Olha só. Fluminense 1, Vitória da Bahia 1 no Maracanã. Só lembrando que o Flamengo enfrentou o Vitória da Bahia no primeiro turno, lá em Salvador, e venceu por 2-1. É isso mesmo. Pra quem diz aí, a qualquer time, se o Palmeiras pegar vai golear, se o Cruzeiro pegar vai golear, nem conseguiram vencer o Vitória da Bahia. Então, foi um feito histórico que o Flamengo fez ontem. Um feito histórico, 8-0. 8-0, um Flamengo insaciável, um Flamengo com fome de gol, um Flamengo com sede de gol, mano. Foi incrível o que aconteceu ontem. E olha só, eu vou falar uma coisa aqui, que vai ter torcedor do Flamengo que vai falar que eu tô maluco. Vocês vão falar que eu tô maluco, mas eu vou falar. Olha só, Felipe Luiz pode superar o feito de Jorge Jesus em 2019. Olha o que eu tô falando, anota aí, ó. Felipe Luiz pode superar o feito de Jorge Jesus de 2019, mano. Esse Flamengo avassalador que tá aí, que ganha de 8, que ganha de 6, que ganha de 4, que ganha de 3, que tem saldo de 35 gols. Saldo é saldo de 35 gols no Campeonato Brasileiro. Ele pode superar o feito de Jorge Jesus. Se for campeão brasileiro, se for campeão da Libertadores, jogando esse futebol que tá jogando aí, mano, na minha opinião, supera o feito de Jorge Jesus em 2019. O que o Flamengo jogou ontem, mano, o que o Flamengo fez ontem, pelo amor de Deus, foi inacreditável isso, mano. Com 2 minutos de jogo tava 2-0. 2 ou 3 minutos de jogo tava 2-0, mano.
Samuel Lino jogando feito um leão, mano. Tá doido. Olha o quanto que Samuel Lino, 22 milhões de euros. Cara, ficou barato. Foi barato. 22 milhões de euros foi barato. Esse cara joga muito, mano. Flamengo tava ganhando de 4-0, 5-0. Samuel Lino tava lá na defesa, na área do Flamengo, desarmando os jogadores do Vitória. O cara tava lá na defesa, o Flamengo vencendo por 5-0, mano. Plata, a mesma coisa. Plata e Samuel Lino, Flamengo vencendo por 4-5-0 e eles lá defendendo, mano. Se recompondo pra ajudar a defesa do Flamengo. Que é isso, cara? O Arrascaeta, pelo amor de Deus, o que o Arrascaeta jogou ontem, o que o Pedro jogou ontem, cara. Esse é o Pedro que a gente conhece, o matador. Que gol foi aquele que ele fez, mano? Rapaz do céu, meu Deus do céu. E olha só, os times estão voltando a sentir medo de enfrentar o Flamengo no Maracanã. Os rivais estão voltando a sentir aquele medo que tinha em 2019, quando vinha jogar no Maracanã, vinha com medo. E esse sentimento está voltando. O medo dos adversários de enfrentar o Flamengo no Maracanã. Teve influenciadores aí do esporte, youtubers do esporte, Sport Recife, o clube lá, Sport Recife, que falaram que era melhor o esporte ficar lá, não vir jogar no Rio de Janeiro e tomar WO. Seria melhor o esporte ficar lá em Recife, não viajar para o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo. É melhor tomar WO, perder de WO, do que passar um vexame histórico, que foi o que o Vitória da Bahia passou ontem. Vexame histórico do Vitória da Bahia, mano. Foi no time profissional, do Vitória, foi a pior derrota do Vitória na sua história, mano. 8-0. No time profissional, foi a pior derrota do Vitória da Bahia na história. Torcedores do Vitória da Bahia chorando, mano. Chorando. Deu pena ontem. Sério mesmo, deu pena, cara, dos torcedores do Vitória chorando. Que foi aquilo ontem, cara? Que time foi aquele do Flamengo? Que time foi aquele do Flamengo ontem, mano? Sinceramente. E olha só, nação. Olha só o elenco do Flamengo. Olha só como é que o elenco do Flamengo é recheado, mano. Olha só. Ontem saiu Saul, entrou De La Cruz. Ontem saiu Plata, entrou Luiz Araújo e fez gol. Depois saiu Arrascaeta e entrou Carrascal. Depois sai Alexandro e entra Vinha. Depois entra Bruno Henrique ainda, mano. Vocês estão loucos, mano? E ainda tem Cebolinha no banco, tem Michael no banco, tem o Pulgar que tá machucado. Meu Deus do céu, mano. Os rivais estão de cabelo em pé com o Flamengo. Estão assustados com o Flamengo. E vão ter medo sim de enfrentar o Flamengo no Maracanã. De tomar goleada também. Vão vir com receio de tomar goleada. Esse sentimento que tinha lá em 2019 tá voltando novamente. E olha só os números dos jogadores, mano. É impressionante os números dos jogadores do Flamengo, mano. Vou trazer pra vocês aqui. É impressionante. Olha só aqui, ó. Eu vou trazer os números dessa temporada de Arrascaeta, Pedro, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Gonzalo Plata e Samuel Lino. Olha só, Arrascaeta, 16 gols, 12 assistências. Pedro, 12 gols, 4 assistências. Luiz Araújo, 10 gols e 8 assistências. Bruno Henrique, 9 gols e 2 assistências. Gonzalo Plata, 4 gols e 6 assistências. Samuel Lino, que acabou de chegar, 2 gols e 4 assistências. Samuel Lino participou de 8 jogos. 8 jogos, 6 participações em gols. É impressionante os números, mano. O total desses 1, 2, 3, 4, 5, 6 atacantes são 53 gols e 36 assistências. É impressionante o número do ataque do Flamengo, mano. É impressionante. Ontem Samuel Lino fez 2 gols e deu 3 assistências. Ontem. Arrascaeta fez 1 gol e deu 2 assistências. O Pedro fez 3 gols ontem. É uma máquina, esse time do Flamengo é uma máquina de fazer gols. Olha só, Pedro recebeu nota 10 do SofaScore na partida de ontem. Pedro nota 10, Samuel Lino nota 10, Arrascaeta nota 9 e Luiz Araújo nota 7.5. Cara, sinceramente, é avassalador esse Flamengo 2025. É um time avassalador. E eu falei pra vocês,
Se ganhar o Brasileiro e se ganhar a Libertadores, Felipe Luiz pode superar Jorge Jesus. Pode superar Jorge Jesus. E parabéns para Felipe Luiz. Parabéns pelo trabalho que ele vem desempenhando no Flamengo. E eu pedi a vocês paciência. Pedi a vocês, alguns torcedores do Flamengo, que estavam pedindo cabeça de Felipe Luiz. Ah, manda esse professor Pardal embora. Agora é professor Pardal? Agora Felipe Luiz é professor Pardal, será? Então a gente tem que ter muita paciência, mano. É o que eu falei com vocês há alguns vídeos atrás. O Flamengo deixa de comemorar vitórias. O torcedor do Flamengo, alguns, deixam de comemorar vitórias porque ganhou de 1-0, ganhou de 2-1. Aí não vou comemorar não, só vou criticar. Parece que o time perdeu. Parece que o time perdeu, o time vence e os caras ficam reclamando. Tudo bem que às vezes o time não joga bem, o time nem sempre vai jogar bem, nem sempre vai ser avassalador. Mas é muito importante, mesmo que o time joga mal, vence o jogo. Isso que é importante. Jogou mal e venceu. Isso é muito importante. Nem sempre o Flamengo vai golear. Nem sempre o Flamengo vai ganhar de 8-0, vai ganhar de 6-0 igual ganhou do Juventude, ou vai ganhar de 4-0 igual ganhou do Corinthians. Nem sempre vai ser assim. E o torcedor tem que ter a paciência. E comemorar a vitória magra também. Comemorar a vitória de 1-0, gol de pênalti, tem que comemorar também. São 3 pontos. No dia seguinte, a gente critica. Faz uma crítica pontual, uma crítica construtiva. Não pedir fora treinador, não pedir fora jogador. Tinha gente que queria já, manda esse Rossi embora. Rossi falhou uma vez e tinha gente pedindo para mandar Rossi embora. Rapaz, só pode ser torcedor de outro time que finge ser flamenguista. Não, eu acho que esses caras não são flamenguistas. Esses caras que pediram para Felipe Luiz ir embora, eu acho que não são flamenguistas, mano. Só pode ser outro torcedor de outro time que na rede social finge ser flamenguista para tentar tumultuar o ninho do urubu. A Gávea lá, só pode ser, porque não entra na minha cabeça um cara pedir fora Felipe Luiz. Um treinador que perdeu apenas 6 jogos. Um treinador que quase um ano no clube, quase um ano, vai completar 11 meses que Felipe Luiz está no Flamengo, perdeu apenas 6 jogos, mano. Flamengo, a defesa do Flamengo não leva gol. Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, tá muito bem nas quartas de final da Libertadores e eu acho que vai chegar na final da Libertadores. Com esse time atuando do jeito que tá atuando aí, mano, eu assisti o jogo ontem do lado de um cruzeirense, do lado de um vascaíno e do lado de um tricolor. Os caras falaram, cara, esse Flamengo aí ninguém segura. Os caras falaram comigo. Esse Flamengo aí, desse jeito aí, ninguém segura, ninguém ganha desse Flamengo não. Mas eu peço paciência à torcida. Quando o Flamengo vencer de 1-0, vamos comemorar também. Tem que comemorar também, galera. Tem que comemorar também. E é o seguinte, galera, olha só, o presidente do Vitória da Bahia, o técnico do Vitória caiu, hein? O Carille foi demitido. Carille, técnico do Vitória da Bahia, foi demitido após a derrota de ontem para o Flamengo. E o presidente, cara, deu até pena do presidente do Vitória da Bahia. Ele que falou ontem, né? Deu entrevista ontem, olha só aqui, ó. A goleada tomada pelo Vitória, né? Diante do Flamengo de 8-0 na noite de ontem, representou a maior derrota do Vitória em competições oficiais na era profissional. Olha só. Antes da entrevista coletiva do técnico Fábio Carille, que foi demitido, o presidente do clube se pronunciou publicamente e pediu desculpas à torcida do Vitória pela forma como ocorreu a goleada sofrida diante do Flamengo. Cara, eu senti até pena do presidente. Abre aspas aqui para o presidente do Bahia. Pedir desculpas à torcida do Vitória. Porque assim como vocês, eu estou muito envergonhado. É uma situação inusitada. Perder para o Flamengo é normal. Olha só o que o presidente do Vitória da Bahia falou. Perder para o Flamengo é normal. Olha só o que um presidente falou, mano. Muito sincero. O que não é normal é a forma vexatória e humilhante que nós perdemos, que nós passamos no Maracanã. É uma das maiores tristezas da minha vida. Muito sincero aqui o presidente do Vitória, mano. Muito sincero. E eu fiquei até com pena, que eu falei com vocês. Fiquei até com pena do presidente do Vitória da Bahia, mano. Ontem torcedores do Vitória chorando no Maracanã. Ontem influenciadores do Vitória que trabalham no YouTube, são youtubers, né?
influenciadores do Vitória da Bahia chorando ao vivo, mano, nas lives, chorando ao vivo o vexame, a vergonha. É de dar pena, mano. Sinceramente, é de dar pena, mas o Flamengo fazer o quê? O Flamengo não tem culpa, mano. O Flamengo tem que fazer o que tem que fazer. Um time respeita o adversário fazendo isso aí, jogando a vera, indo pra cima, vencendo, se impondo, e é isso que o Flamengo tem que fazer de agora em diante, é se impor diante dos adversários. E parabéns para todo mundo, cara, parabéns para a diretoria, pelo trabalho da diretoria, parabéns para Felipe Luiz, que contornou tudo o que estava acontecendo no Ninho do Urubu, aquele problema com o Pedro já não existe mais, graças a Deus, contornou tudo isso. Parabéns para o técnico Felipe Luiz, que o Flamengo renove com o Felipe Luiz. Eu tô falando isso não é hoje não. Quem me acompanha tá ligado que eu falo isso há muito tempo atrás, que o Flamengo renove com o Felipe Luiz por 3 anos, com a multa rescisória muito alta. Multa rescisória muito alta. Vão vir times europeus atrás de Felipe Luiz. Se o Flamengo não se precaver, vai perder um dos melhores técnicos aí, do mundo. Eu tô falando pra vocês, Felipe Luiz ainda vai ser um dos melhores técnicos do mundo. Hoje é o melhor técnico do Brasil disparado. Melhor técnico do Brasil disparado, mas vai ser ainda um dos melhores técnicos do mundo. Então o Flamengo tem que se precaver, renovar o contrato e colocar uma multa rescisória muito alta. Faça isso o quanto antes, senão pode perder um belo treinador. E é o seguinte, nação, após a vitória de ontem, né? O massacre de ontem diante do Vitória, os jogadores do Flamengo receberam folga nessa terça-feira. Receberam folga, vão folgar hoje na terça-feira. Volta aos treinos amanhã, na quarta-feira, já visando o jogo contra o Grêmio no final de semana. Só lembrando que no meio de semana tem rodada da Copa do Brasil. O Flamengo já não disputa mais a Copa do Brasil, né? Com isso, vai folgar no meio de semana e volta aos treinos na quarta-feira, já visando o jogo contra o Grêmio no Maracanã. Grêmio no Maracanã. Grêmio vai vir, rapaz, vai vir ressabiado, hein? Grêmio vai vir ressabiado depois dessa goleada aí. Os adversários vão começar a temer o Flamengo nos jogos no Maracanã. É isso mesmo, nação. Só lembrando, né, galera, que o Flamengo não joga a Copa do Brasil, só vai jogar no final de semana contra o Grêmio. O Felipe Luiz terá treino na quarta, quinta, sexta, né? Durante o meio da semana, tudo normal, os treinos aí, para enfrentar o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Vou trazer agora aqui informação do Lohan, nação. Segundo o jornalista Fabrício Romano, Flamengo acerta princípio de empréstimo de Lohan para time italiano. Olha só, de acordo com o jornalista Fabrício Romano, o Pisa, time da Série A italiana, fechou um acordo em princípio com o Flamengo para a chegada do jovem Lohan lá na Itália. Olha só, o negócio inclui uma taxa de empréstimo de 500 mil euros, uma cláusula de obrigação de compra de 4 milhões de euros. 4 milhões de euros gira em torno de 25, 26 milhões de reais essa faixa aí. E manutenção de 50% dos direitos econômicos do jogador pelo Flamengo. O Flamengo ficaria com 50%, né? Eu acho que é isso. Venderia 50%, ficaria com os outros 50%. Além disso, o rubro-negro garantiu uma cláusula de recompra com todos os detalhes finais já acertados. O anúncio oficial deve ocorrer em breve, segundo aqui o jornalista Fabrício Romano. Galera, é o seguinte, Felipe Luiz falou que o Flamengo talvez não deve contratar mais nessa janela, mas deve ter saída de jogadores, hein? Ele falou que deve ter saídas, chegadas dificilmente, mas deve ter saída de jogadores. Com isso, Lohan pode sim deixar o Flamengo, né? Segundo o Fabrício Romano, tá tudo certo o empréstimo do jogador. E a gente viu, né, galera? No Mundial de Clubes a gente viu que Matheus Gonçalves, tanto Matheus Gonçalves quanto o Lohan ainda não estão maduros, não estão prontos para atuar no time principal. A gente viu no Sub-20 que são jogadores que jogam com a bola no pé. Sem a bola eles não jogam, é impressionante, eles não jogam sem a bola, não ajuda na marcação, não se recompõe na defesa. A gente viu no jogo do Mundial contra o Barcelona. E a gente viu ontem Samuel Lino e Plata o tempo todo voltando e ajudando na defesa. E é isso que esses moleques têm que colocar na cabeça. Não é só a técnica, é a parte tática também. Tem que obedecer o treinador, tem que ajudar na parte tática, se recompor na hora que o Flamengo não está com a posse de bola, se recompor e ajudar a defesa também. Coisa que eles não fizeram contra o Barcelona e o Flamengo tomou um sufoco e quase perdeu o título mundial.
E é o seguinte, galera, peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada, deixa o like aí, acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!